E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Caros amigos, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, muita alegria estarmos novamente aqui para compartilharmos, o estudo dessa obra maravilhosa, Nosso Lar, primeira obra da série André Luiz, que nos explica e nos mostra e nos explica a vida no mundo espiritual. Olá, companheiros, que Deus possa nos abençoar nessa tarefa, que Jesus e os bons espíritos possam estar com todos. É uma alegria muito grande podermos compartilhar o nosso estudo. Hoje estamos no capítulo 2 do livro Nosso Lar e vamos começar a estudar juntos o 8º parágrafo, que começa assim. Só para lembrar que no programa passado a gente viu a questão da virada de Dr. André Luiz. Que virada foi essa? Ele começou a admitir que deveria haver um autor da vida, o criador da natureza, que que ele não estava sozinho e, portanto, ele começou a sentir o amparo de Deus. E ele vai, com certeza, mudar todo o pensamento dele e ele foi assim que a gente viu, no programa passado. Foi. Nós vamos ver agora a importância, do reconhecimento do erro. Nós já colocamos isso, que a doutrina a todo momento fala isso para nós, a importância do reconhecimento do erro, e toda vez que nós tentamos fazer isso, eu pelo menos tento, vez por outra eu consigo, mas tentamos fazer isso, nós estamos quebrando um pouco esse muro de orgulho que a gente tem, e nós vamos ter que nos livrar disso, para nos salvar de nós mesmos, Isso. E começa assim o parágrafo. Quanto tempo durou a rogativa? Porque a gente viu que ele estava começando a pensar no autor da vida, pensar em Deus. E quando a gente está muito feliz ou muito triste, a gente realmente perde a noção do tempo. A gente não sabe quanto tempo está naquela situação, seja na alegria ou na tristeza. Então ele coloca quanto tempo durou a rogativa. Ele mesmo não sabia dizer, mas ele percebeu que foi alguma coisa que durou muito. Longo, Foi longo. Só aproveitando, lembrando o Evangelho de Mateus, no capítulo 6, que é a continuação do Sermão da Montanha, Jesus fala assim, que a rogativa aqui é uma oração, Sim. É uma rogativa. Deveria existir o autor da vida e quanto tempo durou a rogativa, E no Evangelho de Mateus, Jesus fala assim, quando orares, entra no teu aposento e fecha a porta, ora teu pai em secreto, e o teu pai que vê o que se passa em secreto, te recompensará. Claro, se for uma oração sincera. E aí nós retomamos aquilo que nós falamos em alguns programas anteriores. Aqui nós temos um escafandro, que é o corpo, que ele tampa a realidade daquilo que nós somos, mas no plano espiritual não tem. Então, se a rogativa aqui é sincera ou não, não sei. A pessoa está de olhinho fechado, às vezes está até chorando, mas às vezes não é sincero. Mas no plano espiritual não tem como tampar isso. A ajuda vai vir para o André Luiz porque essa rogativa dele está sendo sincera, realmente. E ele, por enquanto, ele também não fala que eu estava orando, ele não fala isso, ele diz que estava rogando, porque os espíritos dizem que a prece é uma rogativa para o bem, porque existe a prece para o mal, que eles chamam de rogativa, de evocação. Então, ele, por enquanto aqui, ele não tem esse sentimento religioso envolvendo o pedido dele.
Tanto que ele usa a palavra rogativa. Ele ainda não coloca a palavra prece. Porque tem oração. Porque tem uns pedidos meio estranhos que ele recebe. Senhor Jesus, certeza. mata meu marido. Isso. Tem? Mata marido, mata vizinho. A gente faz. Mas ele. isso não é prece. Isso não é qualificado. Às prece. vezes até tem um sofrido. A pessoa está no hospital doente e fala assim: leva ele de uma vez para ele não sofrer mais. Mas às vezes está de olho na herança, alguma coisa, né? Alguma coisa do jeito. Então, isso não é prece. Isso é rogativa. Por isso que o André Luiz, ele aqui fala: não sei quanto tempo durou a rogativa, quantas horas consagrei à súplica, de mãos postas, imitando a criança aflita. Interessante. Que ele como ele frequentava uma religião, no caso, né? A religião, como ele mesmo diz, né? A religião católica, os católicos têm o hábito de colocar as mãos postas para orar. Não que isso seja errado de maneira nenhuma, porque para os espíritos não importa a forma, e sim o conteúdo, a essência. Você pode orar do jeito que você quiser. Só que a gente já entende que e se a pessoa não tiver a mão? Se ela desencarnar, né? Se ela encarnar sem mãos, ela não vai poder fazer oração? Claro que vai. Mas ele traz esse atavismo de colocar as mãos postas, porque algumas religiões têm por hábito orar dessa maneira. E ele diz como uma criança aflita, porque é como ele está se sentindo, e é bom que ele realmente se sinta como uma criança, porque a criança está sempre aberta a novos conhecimentos, ela está sempre aberta para o novo. Quando Jesus pede que deixem vir a mim as criancinhas, ele não estava falando da infância material aqui na Terra. Ele falava realmente daqueles espíritos que somos todos nós na Terra, somos perante o universo, nós somos realmente mentes infantis ainda, muito infantis, para não dizer primárias, vamos dizer infantis. Ele também se referia que nós fôssemos a ele, buscássemos as leis de Deus, buscássemos o amor de Deus como uma criança que está sempre aberta ao novo, porque aquela pessoa que está fechada nas suas opiniões, nos seus sentimentos, é muito difícil ela querer conhecer o novo, porque ela se basta. Era o caso do Dr. André Luiz, ele mesmo fala isso. Eu consagrava em mim o amor próprio. Então ele se amava, ele se idolatrava, ele não precisava de ninguém, nem muito menos de Deus, porque ele se colocou no lugar de Deus na vida dele. Ele tirou Deus do coração dele, da alma dele, e se colocou como Senhor Supremo. Então ele não precisava de nada. Mas agora não. Agora ele está sentindo a necessidade, porque no mundo espiritual as coisas materiais valem muito pouco, quase nada, não é? O importante no mundo espiritual são os sentimentos, as emoções, toda a bagagem de pensamentos e sentimentos que a gente levou com a gente para essa nova etapa da nossa vida. Então, ele agora está como uma criança, e é bom que seja assim. Ele está aberto a Deus, ao amor de Deus, ele está aberto ao novo. Continuando. Apenas sei que a chuva das lágrimas me lavou o rosto, que todos os meus sentimentos se concentraram na prece dolorosa. Estaria então completamente esquecido? Não era igualmente filho de Deus, embora não cogitasse de conhecer-lhe a atividade sublime quando engolfado nas vaidades da experiência humana? Por que não me perdoaria o eterno Pai, quando providenciava ninho às aves inconscientes e protegia bondoso a flor tenra dos campos agrestes? Agora, depois de, como ele mesmo coloca,
de muito tempo, orando, fazendo lá a sua súplica, depois que as lágrimas, né, lhe banharam o rosto, ele já começa a sentir e pronunciar o nome de Deus. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, titulado Pedi e Obtereis, Kardec coloca no item 21 desse capítulo assim: assim, o espírito culpado e infeliz pode sempre salvar-se a si mesmo, que é o caso aqui do André Luiz. 2 pontos. A lei de Deus estabelece a condição que se lhe torna isso possível fazê-lo. O que as mais das vezes lhe falta é a vontade, a força e a coragem. Né? Então, muitas vezes nos falta a vontade. Agora, veio a vontade na dor. E geralmente o caminho da dor é o que a gente escolhe. Né? A nossa rebeldia nos leva a isso, que foi o caso aqui. Então, com certeza, essa rogativa deve ter durado um bom tempo, porque ele já parte, como a Teresa colocou, no final do parágrafo ele já fala assim: não era eu igualmente filho de Deus? Não é? Que é exatamente que nós reportamos novamente a parábola do filho pródigo. Sim. Ele chega, quando ele está lá querendo comer com a comida dos porcos, né? Ele foi recusado, né? Como a Teresa colocou, ele chegou ao fundo do poço mesmo, como a gente coloca usualmente falando, né? E ele fala: mas meu pai lá tem tudo. Os servos, né? Os servos têm, quer dizer, na parábola não diz meu irmão, mas deve ter falado, meu irmão também, podia ter falado, meu irmão também está lá, né? Tem tudo comigo, então por que eu estou aqui? Eu vou retornar, né? E o pai o recebe. E só fazendo um adendo, como eu disse para vocês, né? No programa passado, nós falamos aqui, o Dr. Haroldo Dutra tem essa palestra, ele coloca muito bem, é uma palestra antiga já, mas ele coloca muito bem, ele fala muito bem, fazendo a situação da época em que Jesus viveu. Por quê? Jamais, numa sociedade hebraica daquela época, o pai faria isso com o filho, pegar e dar a porção e mandar o filho embora e receber ele de novo. E o pai recebeu. Com alegria. Com alegria. Aquilo só Jesus falando realmente, só ele falando aquilo para se aceitar. Com alegria, e mandou fazer uma festa, mandou matar um boi, mandou fazer uma festa, tanto que o outro irmão ficou com inveja, que somos nós. Né? Então, ele manda receber. Então, é o caso, nós fazemos as nossas bobagens, tudo reconhecemos. Então, Jesus está sempre a nos aguardar. E é o que vai acontecer com o André Luiz. Só que aí, a manutenção daquilo ali, do nosso estado da alma, vai depender do nosso comportamento. O fato do André Luiz ter feito isso aqui agora, o que ele está fazendo, não significa que ele já vai ser um espírito superior, não. Vai depender do comportamento dele. Né? É aquele aluno que ganha uma bolsa de 100% para estudar no curso, mas ele tem que manter a nota alta, porque senão ele perde. Não é? Sim. É mais ou menos assim. Lembrando também, Marcos, que a gente, quando estuda o livro Nosso Lar, é interessante toda a novidade que nos é trazida por André Luiz, de como é o comportamento no mundo espiritual, o que acontece no mundo espiritual, quais são as construções que lá existem. Mas o mais importante da mensagem de André Luiz para nós é mostrar que todos nós na Terra, quando erramos, nós não ficamos desamparados do amor de Deus. Então, todos nós deveríamos meditar muito sobre a questão de sermos filhos de Deus. E, como Jesus disse, um pai da terra, quando o filho pede peixe, ele não dá pedra. Imagine o pai do céu. Se nos daria algo ruim quando orássemos sinceramente e até mesmo sem orar, porque Deus sabe do que nós precisamos, do que necessitamos. É que a prece é um sentimento de humildade perante o Criador, é a gente se colocar sob a paternidade divina, aceitando
ou pelo menos deveríamos aceitar as nossas provas e as nossas expiações, porque apesar das nossas provas, das nossas lições que precisamos passar aqui na Terra, a gente não pode se esquecer disso. Deus está no controle. Jesus sempre falava: nenhuma folha de uma árvore cai sem a permissão de Deus. Imagine o que acontece conosco na nossa vida. As nossas dificuldades, as nossas aflições, o Espiritismo nos ensina que são lições que nós deixamos de fazer e agora precisamos refazê-las. Às vezes elas vêm um pouco mais com mais dificuldade, um grauzinho de dificuldade maior, mas nunca sem o amparo e sem o amor de Deus nas nossas vidas. Então, todos que estão passando, às vezes, por problemas difíceis, por aflições, ou estão desanimados, que não se esqueçam desse amor de Deus por nós. Ele é o nosso Pai, como Jesus nos ensinou, e é um Pai amoroso, bondoso e justo, mas que não vai nos negar a prova. É aquilo que às vezes a gente comenta aqui. A professora sabe que a gente não vai passar de ano, mas ela tem que dar certas provas para a gente, porque a prova essa prova é que nos faz ver o quanto ainda a gente precisa caminhar. São muitas das vezes, aí a gente vê numa prova mais dura o quanto a nossa rebeldia foi que nos levou àquele estado de coisa, porque nunca é Deus castigando, porque se o pai da terra não castiga e não dá pedra a um filho que pede peixe, imagine o pai do céu. Então que a gente possa entender com a mensagem de Dr. André Luiz, através desse livro e de todos os livros da série que ele traz, é que o mais importante é a confiança que devemos manter em Deus sempre. Não é fácil, ainda não, porque para nós é novidade. Falando de mim mesma, para mim é uma coisa nova, querer realmente meditar na palavra de Jesus, nos ensinamentos dele. Isso para mim é muita novidade. Então tem dia que eu confio, tem dia que eu não confio, tem dia que eu acredito, tem dia que eu não acredito. Mas o estudo, a meditação nas palavras de Jesus, que na realidade o Espiritismo traz de volta na sua essência, porque até hoje, olha que eu já li muitos livros espíritas, e antes de ser espírita eu era professora de catecismo na Igreja Católica. Eu tenho uma tia freira, meu pai era ministro da Eucaristia, então eu conheço bem. Foi catequista? Isso, catequista, já falei, Marco. Já? Falei. Então eu conheço bem toda a doutrina católica. Mas e foi freira na outra, seguro consta, fofocas espíritas. Isso aí é por conta de Marco Antônio, né? E de alguns amigos. Madre superior. Mas eu nunca vi na obra espírita nada que contrarie o cristianismo, nada, muito pelo contrário. Eu, quando era católica, eu não entendia de jeito nenhum amar o inimigo, mas, meu Deus, como é que pode? Eu não entendo isso, o Espiritismo, ele me ajudou a entender, porque os espíritos disseram a Allan Kardec, o próprio Kardec também escreve, que ao nosso nível evolutivo, o amar o inimigo é não desejar vingança. Aí sim, isso talvez a gente já consiga fazer. Então, meditar no Evangelho de Jesus, meditar na doutrina espírita, é reconhecer sempre que nós não estamos abandonados de maneira nenhuma. Ninguém na Terra é órfão. Poderemos ser órfãos de pais encarnados, mas não somos órfãos do amor de Deus. Somos seus filhos e o nosso irmão também não nos abandona nunca, que é Jesus. Então, a orfandade real, ela não existe. Ela não existe em lugar nenhum na Terra. Né, Marco? Para todo mundo, em qualquer situação religiosa que você tiver inserido. Qualquer uma, né? Isso. E só para fazer mais uma questão, um raciocínio sobre a oração, a gente pode dizer que a oração, né, é uma lâmpada
que se acende numa casa desarranjada. A casa está toda desarrumada, desarranjada. Aí você tem que arrumar a casa, né? Aí você acende a lâmpada. A presença da luz da lâmpada não altera a situação do ambiente desajeitado e nem remove os detritos acumulados no recinto da casa, mas mostra, sem fazer barulho, ela só acende o serviço que se tem que fazer. Então, quando você acende uma oração sincera, você acende uma lâmpada dentro de você mesmo, dentro de nós mesmos, né? Que temos a nossa casa desarrumada o tempo todo, pelo menos a minha, está sempre desarrumada. Mas a oração mostra para nós, se ela for sincera, onde é que tem que arrumar. Aí é conosco, a arrumação é nossa. O André Luiz vai receber o socorro, mas a arrumação da casa dele vai ser dele. Ele que vai ter que resolver isso. E nós vamos ver isso muito bem, os exemplos de trabalhador que ele vai ser. O Espiritismo também nos ajuda um pouco nessa questão da oração, porque a gente só tinha o hábito de fazer a oração, mas esperar a resposta, isso para a gente então é uma novidade, porque as nossas orações geralmente, Marco, elas são imposições para Deus, a gente manda o que Deus tem que fazer. A gente ainda não tem esse hábito de, no final da oração, falar, mas que seja feita a vontade de Deus. Aí não. Isso, mas é um desde que conhecida com a minha. Mas não deveria ser assim, né? Deveria ser realmente. Claro. A gente se abre a Deus, faz o nosso pedido ou o nosso agradecimento, mas com relação aos pedidos, que a gente se lembre de colocar no final do pedido, mas que seja feita a vontade de Deus. Ontem mesmo no centro a gente estava comentando do livro Dramas da Obsessão, de Dona Ivone do Amaral Pereira, no final do livro, Dr. Bezerra de Menezes traz uma narrativa de um pai médium espírita que pede muito para que a sua filhinha de 5 anos não morra. E ele entra numa oração profunda e Dr. Bezerra diz para ele que ele aceite a vontade de Deus, porque se Deus decidiu, é o melhor. Não é a nossa vontade que é a melhor. A nossa vontade é o nosso ego se pronunciando. Então, nesse livro, quem puder ler, vai ver que ele pede tanto a Dr. Bezerra leva a súplica a Maria de Nazaré, e a mensageira Celina de Maria de Nazaré traz a resposta, que a menina vai ficar no corpo, mas que Deus ajudasse a todos. E aí o que acontece? Resumindo, essa menina aos 19 anos encontra a alma gêmea dela, o amor da vida dela, e essa menina, ela não, por ser espírita, ela não consegue viver sem ele, não consegue também atrapalhar a vida dele, porque ele é casado com filhos, e o que ela resolve fazer? Ela se mata. Não teria sido melhor se ele aceitasse a vontade de Deus e não pedisse que a menina ficasse no corpo? O que é mais doloroso para um pai? Ver um filho desencarnar ou morrer doente, ou pelas vias do suicídio? Com certeza é ver um filho partir pela porta da enfermidade. Então, que essa lição de hoje que estudamos aqui com André Luiz nos ajude a meditar no amor e na paternidade divina, e que ninguém na Terra ou no universo está desamparado desse amor. Lembrando que orar é arar também, né? Então, muito obrigado pela atenção de todos. E até o próximo programa. Fiquem com Deus, Deus abençoe os seus lares e abençoe também o nosso Vinícius, que está aqui na técnica e que passou por uma experiência um pouco mais difícil, né, Vinícius? Mas Deus está no controle. Um abraço a todos, fiquem com Deus. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio.